Nesse primeiro vídeo sobre o After Effects, a gente vai aprender como configurar o arquivo. É bem diferente do que a gente faz no Illustrator, no Photoshop, no InDesign, todos esses programas que não lidam com movimento. Então tem várias configurações, tem vários parâmetros que a gente precisa entender para conseguir fazer a configuração. Quando a gente vai trabalhar com a saída para a internet, para YouTube, para celulares, e vai trabalhar para monitores, não vai ter muito problema, a gente vai poder aceitar a configuração, a predefinição padrão que o After Effects vai dar. A gente só tem que ter um pouquinho de atenção se a gente for fazer saída para televisão, mas aí eu vou discutir tudo isso nesse vídeo. Bom, vamos retomar então as nossas aulas sobre o After Effects. E para começar, vamos fazer uma aula para conversar sobre o programa antes da gente fazer qualquer coisa. Porque o After é um programa muito diferente do Illustrator e dos outros programas da Adobe, né, do InDesign, do Photoshop, que são conhecidos pela imensa maioria dos designers, e quem está começando agora com esse estudo de movimento, motion e tal, o After é um programa bastante diferente. Mas é um programa muito fácil, ele é muito coerente, ele é muito, acho que é muito fácil de aprender. Acho que a curva de aprendizagem do After ela é curta e rápida, assim, é achatada, porque tem alguns conceitos que são muito importantes, mas depois que a gente aprende, o resto é só ir empilhando coisas novas e não tem nada assim radicalmente diferente ou coisas muito novas que precisem ser aprendidas. Então é um programa que eu acho que ele é extenso, mas ele é bem fácil de aprender, assim. Então depois que pega, que entende ali como é que funciona de um modo geral, é bem fácil assim de seguir sozinho. Outra coisa é que o After Effects tem muito conteúdo, tanto em português quanto em inglês, tem muitos canais do YouTube que eu vou referenciando aqui durante as aulas, então dificilmente assim vai ficar sem conteúdo. Eu vou usar nessas aulas, nessas videoaulas, o After Effects CC, mas as coisas que eu for fazendo aqui dá para usar com o CS6 também. Quando tiver alguma coisa que é diferente, aí eu aviso, sabe? Tipo, no After Effects C6, CS6 faz assim e tal. Mas o que eu vou ensinar aqui nessas aulas é dar para os dois, tá? Porque não é não vou usar efeitos que sejam de terceiros, nenhum tipo de plugin pago. Então é só o que vem com After Effects mesmo, tá bom? Combinado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma composição. A composição no After Effects é como se fosse o artboard do Illustrator, é como se fosse a imagem do Photoshop, o documento do InDesign, é o arquivo no qual. O arquivo não, é onde a gente vai trabalhar, tá? Para criar uma composição no After, tem vários jeitos, tá? No CC tem aqui esse botão Nova Composição, que não tem no CS6. Então eu vou usar esse botãozinho aqui, que fica na guia de projeto. Ou então vocês podem clicar aqui na guia de projeto com o botão direito e Nova Composição. Bom, aqui nessa guia de nova composição, a gente vai configurar algumas coisas que são bem diferentes do Illustrator, enfim, dos outros programas que não trabalham com movimento. Bom, então a gente aqui coloca o nome da composição, tá? Esse não é o nome do arquivo, é só o nome, é como no Illustrator é como se fosse o nome do artboard, tá? Então, eu vou deixar aqui teste, que é a nossa primeira composição, ou melhor, vamos colocar a primeira, nossa primeira comp. Depois a gente tem os presets, que são como no Illustrator, sabe? Que a gente tinha ali carta, A4 e vários tamanhos para dispositivos móveis, etc. Aqui a gente tem algumas predefinições, que tem vários formatos NTSC, POL e HDV. Bom, esses formatos que estão aqui nesse primeiro grupo são formatos para
para televisão e DVD, tá? Então são formatos que não são para web. Apesar deles terem a mesma resolução, por exemplo, vamos ver aqui, ó, o NTSC DV widescreen. Tá? Por exemplo, ele tem um formato que é 4x3, que é um formato que tem para, enfim, para monitores antigos, tá? Mas esse é um formato para transmissão de televisão e para DVD, tá? Aqui estão os formatos para web HDV, que são os formatos que a gente vai usar nessas aulas, tá? O HDV 1080, HDV 1080, HDV 720 e por aí, tá? Vamos deixar nesse aqui. Em seguida, tá? A gente tem essa taxa de proporção de pixels, que aqui vocês têm pixels quadrados e outros formatos de pixel. Isso aqui é um assunto que vai ser muito, muito importante se vocês um dia forem trabalhar com produção de vídeo ou de animação para televisão ou para DVD, tá? Se a gente for pensar só na produção de conteúdo para monitores, para YouTube, para Instagram, essas coisas, não precisa se preocupar muito com isso, tá? Porque em monitores celulares, enfim, para telas, o pixel é quadrado. Então, pode parecer assim, tipo, tem algum pixel que não é quadrado? Sim, sim. O pixel da televisão, por exemplo, ele não é quadrado. Então, quando a gente, imagina assim, ó, a gente tem um formato ali, como esse que está na tela, 1920 por 1080, tá? Se vocês têm esse mesmo formato na televisão, ou seja, se a televisão de vocês tem a mesma proporção de ter a largura igual a 1,77 e a altura igual a 1, o pixel de uma tem um tamanho diferente da outra. O pixel da televisão tem um tamanho diferente, tem uma proporção entre a largura e a altura diferente do que o pixel do monitor de vocês. Então, o que pode acontecer se vocês não corrigirem esse formato, isso é muito importante, estou repetindo, mas é só para quem vai trabalhar com conteúdo para TV, tá? É muito importante vocês já começarem com o setup correto, porque aí a gente vai ter um pixel que, olha só, ele não é quadrado. Nesse caso aqui, que eu peguei aleatoriamente, tá? O NTSC-DV, o DV1, ele tem um formato de 1,21, ou seja, a largura tem 1,21 e a altura tem 1. A proporção é diferente no monitor que tem um pixel quadrado. Então, o que acontece quando tu usa um pixel quadrado, um formato de pixel quadrado, e depois manda esse arquivo para passar numa televisão? Ele fica distorcido, então ele vai ficar mais alto, vai parecer que ele está espichado, vai parecer que ele que fez uma distorção na escala em Y, e ele vai parecer que ele não tá no tamanho correto. Aliás, ele não vai parecer, ele não está no tamanho correto. E tudo isso é porque a proporção do pixel tá errada, porque foi mal, porque não foi configurado direito a pré-definição, tá? Se for para fazer vídeo no YouTube que vai para televisão, para aquelas smart screens, essas coisas assim, tem que se ligar nisso também, porque ele fica distorcido, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá, deixa eu eu tô rodando aqui em segundo plano um vídeo muito legal, tá? Que eu vou colocar um link ali na, na descrição do vídeo, que é exatamente sobre isso. É sobre a questão da proporção entre os pixels, tá? E aí ele explica bem direitinho qual é a proporção de cada um desses formatos, dos formatos NTSC e PAL, que são formatos para transmissão. Tá ok? Bom,
Só lembrem disso, tá? Só lembrem que quem for trabalhar com TV tem que cuidar disso. Bom, voltando então aqui para nossa tela de configuração do After Effects, tá? Vamos voltar aqui para nossa predefinição. Eu espero que o After não se embane com a coisa da gravação de tela, né? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos deixar HDTV 1080 2997. Vamos combinar que sim. Tá? A gente tem um pixel quadrado porque a gente vai trabalhar só para o monitor, a gente não vai dar saída para a TV. A gente vai usar um formato widescreen, tá? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Pronto. Eu coloquei no Google a busca 16 dividido por 9, 16 2.9, para vocês verem sobre o aspect ratio. Isso aqui tem a ver com o tamanho das telas, tá? Então, 16 por 9 é a proporção entre altura e largura, ou melhor, desculpa, entre largura e altura, para as telas wide, que hoje em dia, assim, hoje em dia, tá? 2020, é a maioria dos formatos dos monitores, notebooks e celulares, enfim. Então, se vocês pegarem a calculadora e dividirem 16 por 9, vocês têm 1,77. A gente volta ali pro F e vê se você... Aqui tá ruim de enxergar, mas se vocês olharem no micro de vocês, vocês vão ver. Aqui, ó, a taxa de proporção é 1,78. Aqui, ó, taxa de proporção do quadro, 1,78. Quer dizer que a largura, 1920, dividido por 1080, vai dar 1,778. Vamos ver. 1920 dividido por 1080. Ok, é porque essa é a proporção widescreen. Qualquer outro formato widescreen vai ter essa proporção. Aí entra a busca que eu fiz aqui no Google, 16 dividido por 9, já entrou na Wikipédia. Aqui tem uma lista de resoluções 16 por 9. Tá? Vamos ver, cadê a nossa? Aqui, ó, 1900 por 1080 é Full HD. Se vocês olharem aqui, por exemplo, aqui, ó, 4K, 3840, tudo isso dá 16, dá 1.78. Se vocês forem usar, vamos ver outra aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, tá? 1280 por 720. 1280, não, peraí. 1280 por 720. Também é wide. Quer dizer, elas têm a mesma proporção. Nem todas essas resoluções têm a mesma proporção. Como eu mostrei para vocês antes, se vocês pegarem essas aqui, elas têm outra proporção. Aqueles monitores antigos que a gente tinha, não sei se alguém teve aqui, se alguém lembra, mas eram os monitores quadrados, que tinham a proporção de 800 por 600, por exemplo, eles têm uma outra razão, um outro aspect ratio, uma outra proporção entre largura e altura, no caso aqui, 1,33. Quando tu, obviamente, né, quando tu pega um formato desses e coloca numa tela que tem uma outra resolução, acontece uma distorção. Nesses casos aqui que eu estou mostrando para vocês, os pixels têm toda a mesma proporção. A proporção entre que está variando aqui é entre a largura e a altura da tela, mas os pixels são quadrados. O que eu estava falando antes é que, mesmo que tu tenha a mesma proporção entre largura e altura da tela, a proporção dos pixels é diferente, tá? Então, só tem que se ligar nisso aí. Bom, continuando então, a taxa de quadros, tá? A taxa de quadros é 29,97. Essa taxa de quadros significa quantos quadros tem por segundo. Dá para imaginar que é 30, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Faz a conta ali que é 30 quadros por segundo. Vocês têm aqui o timecode de início. Eu não consigo imaginar porque isso aqui seria diferente de zero, então deixa zero. E aqui a duração, tá? A duração, ela é expressa em hora, ponto e vírgula, minuto, ponto e vírgula, segundo, ponto e vírgula, frame.
Então, o After Effects está dizendo que vai começar uma composição nova, uma animação nova, com 40 segundos. Isso vai ser demais, assim, tá? Muito mais do que a gente precisa no início. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui com 5 segundos. Então, 0, ponto e vírgula 00, ponto e vírgula 05, ponto e vírgula 00. E a cor do plano de fundo vocês deixem da cor que vocês quiserem. Tudo isso, como vocês devem estar imaginando, dá para mudar depois. Tá? Avançado e renderizador 3D, nem vou abrir agora. Então, ok. E olha só, aqui a minha primeira composition. Tá berrante esse vermelho, né? Tá muito difícil, ninguém enxerga mais nada, ele chama muita atenção. Vamos mudar isso aí. Eu clico com o botão direito na primeira comp aqui, ó, no meu painel de projeto, onde todas as coisas que tem no meu projeto vão ficar listadas. Com o botão direito e configurações da composição. Eu posso usar esse botão aqui, ou eu posso, aqui onde diz primeira comp, abrir aqui o menuzinho e configuração, Jesus, configurações da composição. E vamos trocar isso aqui por uma cor um pouco menos chamativa, né? Vamos colocar aqui, ó, pronto, tá muito melhor, a gente já consegue enxergar todas as coisas, tá? Por enquanto, pessoal, vamos deixar por isso aí. E em seguida a gente faz vou fazer um outro vídeo falando sobre keyframes e alguns conceitos bem básicos do After Effects.